uma boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Porfírio, eu estou falando de Brasília, onde eu tenho uma empresa e utilizo o Maker desde as primeiras versões, aí, da versão 2.6, que eu usava o Maker já, e desenvolvi alguns sistemas. Eu era militar da Força Aérea, piloto militar, né? E quando eu comecei a trabalhar com o Maker, eu ainda estava trabalhando na Força Aérea, e depois, quando eu me aposentei efetivamente, eu continuei trabalhando com o Maker e fazendo uma coisa que eu gostaria de sempre fazer, que era desenvolver um software para a área de aviação, tá? Porque as soluções que existiam no mercado, todas eram assim desintegradas, né? Existiam vários softwares, mas eles não integravam todos os setores de uma empresa de táxi aéreo, por exemplo, ou qualquer empresa que lida com a parte de aviação, oficina de manutenção e tudo mais. E aí eu criei o Daedalus, né, que é um sistema, um software para a parte de controle total, é um ERP para uma empresa aérea, certo? E eu usei ele foi feito totalmente usando a ferramenta Maker, né? Eu tenho, inclusive, eu tenho a licença até a última versão, com excelentes funcionalidades, e venho atualizando constantemente. Muito bem. Esse software Daedalus, tá? Ele tem uma apresentação na página aqui, softwaredaedalus.com, diz o que ele é, tá? Mas eu vou me ater especificamente ao resultado do que aconteceu com o software Daedalus, tá? Então, é um sistema multi-empresa, né? Hoje, nós estamos aí com 4 empresas de táxi aéreo utilizando essa ferramenta, mas estamos em negociação com mais umas 10 empresas. Então, o ambiente, o portal é o mesmo, tá? Aqui eu estou apresentando localmente, mas ele pode ser também acessado na nuvem, né? Por esse site, onde os usuários têm, inclusive, a hospedagem garantida aqui pela minha empresa, tá? Muito bem. Aqui eu vou entrar localmente, tá? Porque é uma base de dados de teste. E aí, o que acontece? Quando o usuário coloca o seu login, ele já é identificado de qual empresa ele é, tá? Então, no momento... E aí, uma base de dados específica para onde ele vai trabalhar. Nesse caso, eu vou entrar aqui com esse usuário. Entrei na ferramenta, tá? Esse é o menu principal da ferramenta Daedalus, né? Na verdade, dentro disso aqui existem, como eu falei, vários sistemas que estão integrados em uma mesma base de dados, desde a parte de acionamento, de solicitação de voo dos clientes de uma empresa aérea, até a parte de escala de voo dos pilotos, controle de toda a parte de operacional dos pilotos, como carteiras de saúde, cartões diversos que são necessários na aviação para o piloto poder voar efetivamente, né? Disponibilidade, se o piloto tal não está de férias, ele tem condições de colocar isso tudo aqui. E aí, então, todos esses módulos aqui é um módulo de segurança, tá? Onde os usuários registram toda a sua parte, todos os seus reportes, tem vários tipos de reportes, que, na verdade, qualquer tipo de incidente que aconteça dentro de uma empresa aérea, os colaboradores da empresa normalmente notificam. E essa notificação, inclusive, seria regulamentado pela Agência Nacional de Aviação Civil, onde deve existir um controle de toda a parte de relatório de incidentes e acidentes de uma empresa aérea. Então, aqui ele entra, por exemplo, num relatório, e aqui ele vai no passo a passo. Eu não vou chegar a entrar em detalhes aqui, mas esse relatório de prevenção ele preenche, e no momento que ele preenche, o gestor de segurança recebe essa informação via e-mail, e no sistema propriamente dito, ele faz todo esse controle, a análise daquele fato que aconteceu, identificando, então, os perigos, né, e os riscos existentes em cada tipo de situação disso aqui. Todos os usuários, eles podem ter pendências de leitura, né, boletins de segurança, reportes de segurança. Isso aqui é o usuário que não leu ainda. Então, isso aqui é o número de reportes que esse usuário ainda tem para ser atualizado. Como é a base de dados de teste, né, isso aqui a gente vai enchendo de lixo,
e a gente acaba não atualizando isso aqui. Mas a tendência é que o usuário, sempre que ele tem alguma pendência, o sistema fica cobrando dele. Aqui, então, existe uma possibilidade do usuário falar com o próprio gestor de segurança, alguns vídeos de treinamento, né, de como é que é feito. Isso aí, o usuário comum, ele pode ter acesso a esses vídeos de treinamento, por exemplo. Tá? Então, tem vários vídeos de treinamento. E outras opções aqui na parte de segurança, tá? Que tem mais a ver com a parte mesmo de aviação. Além da parte de segurança, existe um controle operacional dos voos. Isto é, um piloto, né? Claro que esse menu principal aqui que eu estou mostrando para vocês, de acordo com o perfil do usuário que ele recebe, ele enxerga ou não enxerga determinados itens do menu. Tá? Isso tudo a ferramenta Maker proporciona tudo de forma assim, muito facilitada. Né? A administração do sistema é muito simples e a gente não precisa de desenvolver nada disso. Isso tudo já está embutido nas características da ferramenta. Muito bem. O controle operacional de voo, por exemplo, se eu for um piloto, eu vou partir para um voo. Né? Então, aqui, por exemplo, eu estou num voo, né? Esse voo ele tem uma numeração, a data de decolagem, qual o avião. Esse avião, inclusive, me diz quantas horas disponível ele tem até a próxima manutenção. E eu entro, então, nessa etapa, por exemplo, aqui. Ele foi do Galeão, por exemplo, do Rio de Janeiro para Brasília. Né? Aí ele decolou, por exemplo, ao meio-dia. Né? Aí o sistema calcula automaticamente, nesse caso aqui, ó, de acordo com as coordenadas, que inclusive eu uso toda a parte das funções da parte de mapas do Maker, né? Ele calcula a distância automaticamente, de acordo com as coordenadas geográficas, e a partir daí ele me dá, então, já os horários, né? E os tempos de voo necessários. Eu gravo essa informação e aí eu posso, então, aprovar. No momento que eu aprovo esse voo, é como se eu estivesse assinando que aquilo ali realmente que aquilo aconteceu. Feito isso, ele já me debita de todos os componentes da aeronave as horas de voo, né? E para cômputo na manutenção. Tá? Aí o gestor de manutenção, que tem o perfil de gestor de manutenção, pode entrar nessa parte de controle de manutenção aqui, e aí ele enxerga, por exemplo, a situação da aeronave dele. Então, essa situação da aeronave dele, por exemplo, eu tenho essa aeronave aqui, cuja matrícula da aeronave é essa, é um modelo da aeronave, um histórico de toda a aeronave, quantas horas de voo ele ainda tem. Isso aqui que eu falo que essas horas de voo vão ser debitadas automaticamente. Para cada aeronave, então, existem as inspeções programadas. Então, por exemplo, tem aeronaves que tem que, de 100 em 100 horas, tem que parar para fazer a manutenção. Então, a gente cadastra todas essas manutenções através de opções. As navegações são muito simples, os usuários se sentem muito à vontade na navegação das telas do Maker, dos formulários, nessa parte de localização. Então, isso aqui facilita muito, né? E tudo já vem praticamente pronto. A gente monta o modelo de dados. O ideal é que se monte o modelo de dados de forma profissional, né? E, estando o modelo de dados bem modelado, a interface ela é muito facilitada pela ferramenta. Tá? Aqui, então, as situações das manutenções, cada componente da aeronave, alternador, asa, cada componente dessa aqui, a gente tem que definir como que ela vence, né? E em quanto tempo ela vence. Então, isso aqui tudo é controlado. Inclusive, essas cores, né? Quando está vermelho, aqui ainda faltam informações. Né? Então, aqui, por exemplo, o extintor de incêndio, ó, ele não foi definido o vencimento nem as manutenções dele. Aí, a partir do momento que eu defino isso aqui, ó, eu defino, por exemplo, o tipo de manutenção dele, né? Ele já vai me mostrar lá, ele não me mostra mais vermelho, ele já vai passando para outra cor. De forma que facilita que o usuário da aplicação ele vai buscar, está tudo verde. Quando alguma coisa está vermelha, é porque existe uma informação incompleta. E a informação estando incompleta não é adequado para uma boa gestão. Tá? E aqui, então, cada componente, ó, ele vai mostrando as horas que estão se aproximando para vencer, e quando vence, ele entra em manutenção, determinada aeronave ou determinados componentes somente da aeronave. Tá? E quando que entra na manutenção? Aqui, por exemplo,
eu abro ordem de serviço, né? Eu abro umas ordens de serviço aqui, ó. Essas ordens de serviço eu abro e digo para ele qual é a inspeção que ele vai passar, né? Então, essa aeronave, por exemplo, essa aeronave aqui, ó, Papatango XXX, né? PPT XXX, quem é que vai atender essa aeronave, quais os mecânicos que vão atender ela, para qual cliente, aí eu defino o cliente, ele envia um e-mail também, pré-definidas que estão no Maker, e aí eu tenho todo esse controle também, tanto de orçamento quanto de ordem de serviço para cada tipo de aeronave. Tá? Muito bem. Claro que eu estou passando assim de uma forma bem genérica, tá? Mas existem inúmeras opções aqui, né, para que o usuário possa gerenciar de forma mais bem adequada lá a sua empresa de táxi aéreo. Tá? Além disso aqui, tem a parte do sistema de qualidade, a administração do sistema, como eu falei para vocês, também só o administrador dos sistemas é que cadastra, por exemplo, os usuários do sistema, né? Então, os usuários do sistema aqui, por exemplo, quando ele é cadastrado, ele recebe uma senha através desse e-mail aqui, de login e senha, né? Ele recebe, ou então ele pode também colocar foto, isso aqui já é uma coisa automática função própria do Maker aí também, que ajuda bastante a gente, né, a tirar uma foto. Aqui eu estou, por exemplo, tirando uma foto minha, né? E aí ele marca aqui, eu gravo aqui, ok? Então, todas as informações do usuário, aqui são os perfis do usuário, tá? Que também faz parte já daquela parte de direitos de acesso a determinados itens de menu, formulário que o Maker proporciona, tá? Então, essa parte administrativa, existem muitas opções aqui para poder, então, dar uma boa gestão. Uma coisa interessante que eu gostaria também de mostrar para vocês é que esse aplicativo, os clientes, quer dizer, todos os clientes que eu tenho atualmente, eles sentem a necessidade das entradas de dados serem feitas de forma não no computador, né? Porque às vezes a pessoa está no avião, está no local onde não tem internet e ele quer fazer aquela entrada via mobile, tá? Então eu desenvolvi, quer dizer, a gente está colocando agora até o final de agosto esse aplicativo, né? Algumas entradas de dados interagindo com essa base de dados centralizada na nuvem através de web services. Esse aplicativo mobile, que também foi feito pela ferramenta Maker Mobile. Tá? Então, eu montei essas telas, isso aqui logicamente, é só um simulador, tá? Onde eu faço o acesso, tá? Na área restrita, da mesma forma que lá no aplicativo web eu consigo fazer o acesso por lá, eu também faço o acesso por aqui. Por exemplo, dados do tripulante, né? Aqui eu tenho o que o tripulante ele verifica aqui quais são as suas aeronaves voadas, né? As qualificações que eles têm, qual o tipo de aeronave que ele voa e tudo mais, tá? Isso aqui tudo é feito via web service, isto é, o usuário, o colaborador da empresa, pode fazer a entrada de dados dos voos dele, tudo de forma offline, e no momento que ele tem conexão com a internet, ele clica aqui e ele sincroniza todas as informações novas com a base de dados centralizada. Tá? Então, aqui tem várias opções também, né, para interagir com o sistema. E, basicamente, assim, o que eu tenho, Adriano, para mostrar nesses 15 minutos aí que você falou, que é mais ou menos o que eu usei até agora, né, 17 minutos, para ser mais exato, essa seria uma das soluções que a minha empresa tem aqui, que nós desenvolvemos com tudo com a ferramenta Maker, não usando nada além da ferramenta Maker, tá? Eu não sei se está adequado, eu gostaria de abrir aí para perguntas ou qualquer comentário que vocês julgarem necessário. Beleza, Porfírio. Mais uma vez agradecer a sua participação, realmente foi bastante enriquecedor, espero que tenha sido para os nossos clientes também.
certo? E agora, como você falou, né, pessoal, vamos abrir 5 minutinhos para dúvida. Quem quiser perguntar alguma coisa aí pelo chat para o Porfírio sobre o sistema, pode ficar à vontade. A apresentação da ferramenta posteriormente, ela dura mais ou menos 1 hora e vai ter também um consultor aqui ao vivo, o Gabriel Bahia, que vai estar esclarecendo todas as dúvidas para vocês. Então, em relação à ferramenta, vocês aguardam um pouco. Então, eu acho bacana focar, se tiverem dúvidas, claro, no sistema do Porfírio, tá? Tá aberto para vocês aí pelo chat. Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente está à disposição. Olha aí, Porfírio, tá conseguindo ver? Sim, as partes do processo de administração financeira. Eu não cheguei a mostrar, mas o que acontece? Toda a parte, aqui a parte de... Isso aqui, toda a parte de componentes da aeronave, por exemplo, quando eu entro na parte de manutenção das aeronaves, né, e eu vou fazer determinados orçamentos aqui, ó, eu tenho orçamento aqui, né? Então, esses orçamentos, quando eu lanço esses orçamentos, e quando esses orçamentos são aprovados, né, são aprovados pelo gestor da organização aqui, ele gera um número desse orçamento, e quando o cliente aceita o orçamento, isso aí já cai automaticamente lá na parte de gestão financeira da empresa. Isto é, já passa a ser deixa de ser de manutenção, né? E vai então para esse menu aqui da parte de administração financeira, tá? Onde pode lançar compras, contas a pagar e receber, e o gestor financeiro então tem essa visibilidade da empresa em termos numéricos financeiros, ok? Bacana, Porfírio, obrigado. Bom, pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Obrigado pela pergunta, Bruno. Vamos iniciar então, para não ficar muito tarde, tá? Bom, pessoal, Porfírio, mais uma vez eu agradeço a sua participação, cara. Muito obrigado pela parceria. Ok. E a gente está à disposição também, como sempre, aqui, a Softgel. Tá bom. Está sempre à disposição. Estou à disposição também. Ok, até logo. Um forte abraço. Eu vou pegar o privilégio de apresentar aqui novamente. Ok, até logo.